Classificação dos prismas. Nós classificamos os prismas de acordo com a sua base. Aqui eu tenho um prisma de base triangular. Então, este prisma é triangular. Se a base for quadrada, o prisma é quadrangular. Se a base for um pentágono, o prisma é pentagonal. Se a base for um hexágono, o prisma é hexagonal. Nós temos também prisma reto. O prisma reto forma um ângulo de 90 graus, a sua aresta com o seu plano, formando 90 graus aqui. O prisma oblíquo forma um ângulo menor que 90 graus, a sua aresta com o plano, então menor que 90 graus. Chamamos prisma oblíquo. A diagonal de um paralelepípedo é um segmento de reta que une dois vértices. Neste caso aqui, o vértice F, até o vértice H, pois esses vértices devem ser opostos, de modo que eles estejam em faces diferentes. Agora nós temos a diagonal da base do paralelepípedo, que é representado por essa letra D minúsculo, tá? A diagonal do paralelepípedo representamos pela letra D maiúscula. No paralelepípedo, nós temos as dimensões comprimento, largura e altura, que nós representamos comprimento, letra A, largura, letra B, altura, letra C. Então, nós temos uma fórmula para calcular a diagonal do paralelepípedo. D é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. No cubo, as arestas têm as mesmas medidas. Então, aqui é igual a aqui, que é igual a aqui. Então, eu coloquei aqui A e A. As arestas são todas iguais. Então, vamos calcular a diagonal do cubo. Então, nós fazemos assim, dentro do radical, colocamos A ao quadrado, mais A ao quadrado, mais A ao quadrado, porque as arestas são todas iguais. Então, quantos A ao quadrado que eu tenho aqui? A ao quadrado, mais A ao quadrado, mais A ao quadrado, 3A ao quadrado. Este 2 eu corto com o radical. Então, o A sai fora do radical. Então, A raiz de 3. 3. A figura abaixo mostra um bloco retangular com suas medidas indicadas. Quanto mede a diagonal CG desse bloco retangular? Bloco retangular é a mesma coisa que paralelepípedo. Então, está pedindo a diagonal CG, que vai de C, esse segmento, que vai de C até G. Então, nós vamos usar a fórmula da diagonal do paralelepípedo. Então, nós temos as dimensões: comprimento é 10, a largura é 8 e a altura é 6. Então, vamos na fórmula: 10 ao quadrado mais 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Dentro do radical, somamos 10 ao quadrado, 100, 8 ao quadrado, 64, 6 ao quadrado, 36. A soma dá 200 dentro do radical. Então, nós vamos fatorar o 200 para nós encontrarmos o resultado ali. 200 divide por 2 dá 100.
100 divide por 2 dá 50. 50 divide por 2 dá 25. 25 divide por 5, não dá para dividir por 2 mais. Dá 5. 5 divide por 5 dá 1. Então, nós temos aqui 2 ao cubo e 5 ao quadrado. Colocamos dentro do radical, 2 ao cubo e 5 ao quadrado. Nós vamos separar o 2 ao cubo, fazendo assim. 2 ao quadrado vezes 2, que é a mesma coisa que 2 ao cubo, vezes 5 ao quadrado. Agora eu vou cancelar esse 2 com o radical e esse 2 com o radical. Então, o 2 e o 5 saiu fora do radical e o 2 fica dentro do radical. 2 vezes 5, 10. 10 raiz de 2 centímetros, que é a letra C. 5. Na figura seguinte está representada uma pirâmide cuja base coincide com uma das faces do cubo e cujo vértice P é o centro do cubo. Observe que cada aresta lateral dessa pirâmide é igual à metade da diagonal do cubo. Quanto mede cada uma das arestas laterais dessa pirâmide? Então, nós vamos começar usando a diagonal, a fórmula da diagonal do cubo. Então, nós temos aqui que a aresta deste cubo mede 4 centímetros. Então, no lugar do A, nós vamos colocar 4. Então, a diagonal do cubo é 4 raiz de 3. Mas diz no exercício que cada aresta lateral é igual à metade da diagonal do cubo. Então, nós fazemos 4 raiz de 3 dividido por 2, que é igual a 2 raiz de 3 centímetros. Então, letra C. 8. Um paralelepípedo reto retângulo tem diagonal medindo raiz de 14 centímetros. Determine as medidas das 3 arestas, sabendo que são números inteiros consecutivos. Números inteiros consecutivos são aqueles que seguem uma ordem numérica. Exemplo, 20, 21, 22, 23 são números inteiros consecutivos. Nesse paralelepípedo reto retângulo, nós temos as dimensões, né? Que é o comprimento, largura e altura. Representando as dimensões por ABC, A é igual a X, variável X aqui. B, X mais 1 e C, X mais 2. Então, aqui está representado 3 números inteiros consecutivos. Vamos na fórmula da diagonal do paralelepípedo. Nesse exercício, nós temos que a diagonal é raiz de 14. Então, vamos substituir o D por raiz de 14. Dentro do radical, nós vamos substituir o A por X e vamos elevar ao quadrado. Mais o B substitui por x mais 1 e vamos elevar ao quadrado. O C nós vamos substituir por x mais 2 e vamos elevar ao quadrado. Nós temos uma equação aqui, que nós temos uma igualdade. Então, nós temos um radical no primeiro membro e outro radical no segundo membro. Então, se eu elevar o primeiro membro, que é raiz de 14, ao quadrado, vamos elevar o segundo membro, que tem esta raiz, né, com essas expressões, né, elevado ao quadrado, vamos elevar ao quadrado também aqui.
Quando eu elevo ao quadrado os dois membros de uma equação, eu tenho uma equação semelhante que terá o mesmo resultado. Eu elevando ao quadrado aqui, eu posso cancelar este 2 com o 2 do radical. Posso cancelar este 2 com 2 do radical, que é a raiz quadrada. Então, eliminamos a raiz quadrada. Então, fica assim agora. 14 é igual a x ao quadrado mais x mais 1 ao quadrado mais x mais 2 ao quadrado. 14 é igual a x ao quadrado. Vamos desenvolver este aqui agora. Nós podemos fazer, neste caso, x mais 1 vezes x mais 1. Podemos multiplicar. Ou, se não, desenvolver o produto notável direto, certo? Então, você pode escolher fazer x mais 1 vezes x mais 1 ou desenvolver o produto notável, que é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, vamos fazer aqui o quadrado do primeiro, x ao quadrado, 2 vezes o x e o 1, do 2x, porque 2 vezes x, 2x, vezes 1, 2x, mais o quadrado do segundo, 1 ao quadrado, 1. Então, colocamos um 1 aqui. Vamos desenvolver, vamos colocar o mais aqui e vamos desenvolver outro produto notável aqui, ó, x mais 2 ao quadrado. Esse produto notável é o produto da soma. Então, x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes x vezes 2. 2 vezes x, 2x. Vezes 2, 4x. Mais o quadrado do segundo. Então, seria o quadrado de 2, que é 4. Nós vamos somar os termos semelhantes. Então, x ao quadrado mais x ao quadrado mais x ao quadrado. Somamos esse x ao quadrado aqui, deu 3x ao quadrado. Agora vamos somar. Nós temos outro termo semelhante aqui, ó, que é o 2x mais 4x, que fica 6x. Agora vamos somar o 1 mais o 4, que dá 5. Então, tudo certo aqui agora. Agora nós vamos organizar a nossa equação. Então, 3x ao quadrado eu vou passar para o primeiro membro. 6x eu vou passar também para o primeiro membro. E o 5 eu vou passar. Vejam que eu deixei todos com os sinais, com os mesmos sinais. Porque eu vou trocar o sinal do 14, ó. Eu não troquei o sinal desses elementos aqui, mas troquei o sinal do 14, certo? Então, igual a zero. Por que que eu fiz igual a zero? Porque aqui eu tenho 3x ao quadrado, percebemos que temos uma equação do segundo grau. Então, eu já estou organizando ela para chegar numa equação do segundo grau. 3x ao quadrado, então, mais 6x, somando o 5 menos 14, eu tenho menos 9, igual a zero. Agora eu vou dividir toda a equação por 3, porque percebi aqui que o 3 divide por 3, o 6 divide por 3 e o menos 9 divide por 3. Então, 3x ao quadrado divide por 3, x ao quadrado. 6x divide por 3, 2x. Menos 9 divide por 3, menos 3. Por que que eu dividi a equação por 3? Porque vai facilitar para eu fazer os cálculos. Você poderia usar a equação sem dividir? Sim,
pode usar, mas você vai encontrar os números maiores, mais difíceis de trabalhar. Então, eu tenho x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a zero. Agora, nós vamos aplicar Bhaskara para encontrar as raízes dessa equação. Então, lembrando da fórmula de Bhaskara, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. B ao quadrado, o B é 2, então 2 ao quadrado. Menos 4, o A vale 1 e o C vale menos 3. Então, B ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Menos com menos, eu tenho mais aqui, ó. Porque eu tenho menos aqui e menos aqui. Menos com menos dá mais. Então, 4 vezes 1 vezes 3, 12. 4 mais 12, 16. Então, nós encontramos o delta aqui, ó, igual a 16. Agora, nós vamos encontrar as raízes da equação. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2a. X é igual a menos b, vamos ver lá que o b, nós temos que o b é 2. Então, se ele é 2 positivo e tem o negativo da fórmula, fica menos 2. Mais ou menos raiz quadrada de delta, o delta deu 16, então raiz de 16. 2 vezes o A é 1, então 2 vezes 1. X é igual a menos 2, mais ou menos raiz de 16, vezes 1. Eu repeti aqui, viu, pessoal? Isso aqui, ó, tá repetido, tá? Vamos pro próximo aqui. Então, raiz de 16 é 4, dividido por 2. Agora, nós vamos achar o x' e o x duas linhas. Menos 2, menos 4. Eu tenho menos 6. Dividido por 2. Menos 6 dividido por 2, eu tenho menos 3. X duas linhas. Agora, nós vamos fazer com mais. Menos 2 mais 4 dividido por 2. Eu devo 2 e tenho 4, eu tenho 2. Divide por 2, eu tenho 1. Nós estamos trabalhando com medidas. Medidas das 3 arestas, né? Então, quando nós estamos trabalhando com medidas, nós desprezamos o valor negativo, que é o caso do menos 3. Então, as arestas são: no começo do exercício, eu fiz que a aresta vale x, o A vale x, o B x mais 1 e o C x mais 2. Vamos substituir o 1 no lugar do x. Então, nós temos x, então, é 1. X mais 1. Então, 1 mais 1 vale 2. 1 mais 2 vale 3. Então, as arestas são 1 centímetro, 2 centímetros e 3 centímetros.